Bom, para repercutir o impacto, né, ou os impactos desse adiamento e as perspectivas de um potencial acordo no próximo ano entre os dois blocos, eu converso agora com Alexandre Uerrara, que já está aqui comigo, coordenador de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito bom dia para você. Antes de mais nada, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores. Professor, a gente já chegou a conversar, né, muitas outras vezes, inclusive, sobre essa expectativa, a assinatura vai sair, não vai sair, sobre exigências, quanto que um lado ganha, quanto que o outro perde. Mas o que a gente agora tem é, de fato, né, uma decepção com a não assinatura nesse ano de 2025, que era bastante aguardada e parecia caminhar favoravelmente para isso. Na prática, o que isso representa comercialmente falando e diplomaticamente falando, já que, como a gente estava acompanhando agora há pouco na reportagem, a gente também teve o discurso sendo endurecido por alguns líderes que estavam presentes no Mercosul, ou seja, uma pressão um pouco maior sobre os líderes europeus. O senhor vê dessa forma? Sim, a decepção é muito grande, né? Porque, de fato, havia, e principalmente por parte do Brasil, que achamos grandes interessados em fazer esse acordo neste momento, dado que isso pode beneficiar bastante alguns setores importantes, né, da economia brasileira, o agronegócio em particular, mas é exatamente essa área do agronegócio que o Brasil é bastante competitivo e pode ter benefícios, que tem levado a resistências na Europa. E como o próprio presidente Lula mencionou, como foi agora na reportagem, há um problema mesmo dos líderes europeus, e em particular eu vou mencionar aí a Itália e a França, que são dois países que neste momento têm enfrentado resistências, não por parte necessariamente dos líderes, dos políticos, seja do presidente, né, da França, ou eh, no caso da Itália, mas é porque a população tem se manifestado, os produtores agrícolas têm se manifestado lá, e também tem a questão das eleições, né? Então, o político é muito sensível a isso. Quando você tem uma opinião pública que não é favorável, isso acaba afetando bastante. E, em particular, porque você tem, tanto na Itália quanto na França, também vamos dizer, políticos da oposição, populistas, que podem, de fato, comprometer aí os resultados das próximas eleições. Eu acho que é por isso que o presidente Lula fala de coragem, né? Que os políticos têm que enfrentar essa situação e aí verificar como é que podem, depois das eleições, apresentar isso como algo positivo para a população. Professor, o senhor falou sobre, inclusive, essa pressão do setor agrícola e a gente acompanhou na última sexta-feira, né, enquanto acontecia também, né, uma reunião lá na Bélgica, em Bruxelas, a gente viu manifestações, imagens fortíssimas, né, que tomaram conta, inclusive, durante todo o período da manhã aqui no Brasil, com manifestantes entrando em conflito com agricultores, né, de vários países, inclusive da região, entrando em conflito com a polícia, ateando fogo em praça pública. Foi uma confusão generalizada, né, imagens que a gente não costuma acompanhar, justamente o setor agrícola pressionando contra esse acordo. Esse tipo de manifestação já vinha acontecendo e parece intensificar. Isso tem feito diferença nessa resistência política nesse momento da União Europeia? E como reverter? Porque a gente já tinha algumas exceções, gatilhos que foram reforçados nesse acordo, inclusive na última semana, alguns gatilhos foram engatados em relação a isso, com o Mercosul aceitando essas mudanças, mas isso não pareceu ser suficiente. O que poderia, então, ser suficiente para que esse acordo realmente saísse? Estão sendo negociados agora na Europa, pelos governos ali, a tentativa desses gatilhos que eu mencionei, que você mencionou aí, para que haja uma diminuição dessa resistência. Mas temos que lembrar que assim, são benefícios e são proteções que a União Europeia já tem há muito tempo, isso está bastante consolidado e é uma crítica que se faz aí, mesmo durante as rodadas de negociações, né, da OMC que aconteceram ao longo de décadas, as proteções, particularmente para o setor agrícola na Europa, é algo muito pesado, com muitos subsídios, e agora, com essa abertura que pode ser promovida pelo acordo do Mercosul com a União Europeia, esse segmento, esse setor em particular ligado ao setor agrícola, eles acabam temendo, né, porque, de fato, durante muito tempo foram protegidos, e agora pode haver uma pequena exposição aí maior agora para a competição, e mesmo que, né, com esses subsídios, mesmo que haja essas, esses gatilhos, essas proteções que estão sendo negociadas à parte do acordo, quem tem esse benefício realmente teme e é uma grande dificuldade. Uhum. Essa é uma negociação, uma segurança que tem que ser passada para os agricultores, para esse setor específico desses países, caso contrário vai ser muito difícil. Mas também existe
muitas vezes a decisão tem que ser tomada pelo chefe de Estado, né? Não como um presidente particular de um governo, mas do Estado, no caso a França e a Itália, para que isso possa avançar. Agora, professor, do ponto de vista estratégico, o Brasil precisa rever a sua postura com a União Europeia como parceiro prioritário ou o custo de abandonar essa negociação é maior do que insistir nela? Olha, neste momento que eu vejo, é importante que o Brasil insista assim, né? Nós vivemos num momento geopolítico internacional em que existe aí, acabamos de falar um pouco da Venezuela, da situação que vem passando pelos Estados Unidos, e passamos por um momento geopolítico importante de algumas movimentações, né? A oposição que existe hoje entre os Estados Unidos e a China é um ponto importante, são dois parceiros fundamentais para o Brasil, tanto em termos políticos como também econômicos. A União Europeia é um terceiro ator importante, né, que tem também relações econômicas e políticas com o Brasil, que o Brasil não pode desprezar. Então, na verdade, o Brasil hoje tem uma situação em que ele precisa tratar de cada uma das relações com muito cuidado, porque todas elas são importantes e não dá para desprezar, porque até é difícil saber qual de fato vai ser o resultado mais à frente. Então, nesse momento é importante fortalecer as relações, deixar esses canais abertos, aprofundar o quanto for possível, né? Então, não entendo que seja interessante para o Brasil abandonar essas negociações, ainda que tenha tido dificuldades, e são mais de 25 anos, né, de negociações, mas é importante que o Brasil continue negociando sim, né? Porque, do outro lado, como eu falei, temos os Estados Unidos que temos algumas dificuldades, avançamos de fato com as relações com o presidente Trump, e isso é positivo, né? Melhoramos as relações aí com ele, com a diminuição das tarifas e diminuição de algumas sanções, e com a China vivemos uma outra relação de uma alta dependência, mas a China diminuiu seu crescimento econômico e temos aí algumas relações também importantes que somos, em alguns setores, bastante competidores, né, em relação à economia chinesa. Então, o Brasil tem que pensar nisso como um todo e não deixar de lado nenhuma oportunidade que haja de intensificar as relações com os parceiros. Uhum. E, professor, enquanto esse acordo não avança, como que as empresas brasileiras devem, então, se posicionar? Vale manter planos, por exemplo, de expansão para a Europa? Ou o cenário exige ainda mais cautela e diversificação dos mercados? Lembrando que a gente tem, em paralelo, né, toda essa questão do tarifaço ainda no mundo inteiro, que traz muita instabilidade, começou a trazer muita instabilidade nesse mercado global e que, portanto, então, deve prevalecer durante o ano de 2026. Então, olhando, já que estamos aqui batendo as portas, né, de 2026, como que as empresas brasileiras devem se posicionar diante agora da não assinatura para esse acordo e já pensando no planejamento para 2026? Perfeito. Esse é um ponto, acho que fundamental que você menciona agora, porque assim, eu entendo que o Brasil, né, e eu digo os exportadores em particular, nós vivemos durante muito tempo de uma maneira bastante confortável, uma zona de conforto, porque o mundo crescia, o mundo demandava produtos do Brasil, e de fato, muito do que nós exportamos é porque o mundo demanda e não porque necessariamente o Brasil, de maneira mais proativa, vende, né? Então, quando a gente fala de nossas exportações, nossa pauta, estamos falando de muitas vezes de commodities, de produtos de baixo valor agregado, e que é o que os países querem comprar, né? E neste momento, o que a gente percebe com essas movimentações todas que acontecem no campo político, econômico, geopolítico, é que o Brasil e os exportadores em específico têm que pensar agora de maneira mais proativa. Não dá para ficar aguardando que os países abram seus mercados ou que venham demandar produtos brasileiros, porque em algum momento algumas dificuldades podem aparecer, maiores ou menores, como essa agora que a gente está tentando avançar com o acordo do Mercosul com a União Europeia, mas dificuldades podem aparecer. Então, os exportadores brasileiros têm que pensar em como diversificar as suas exportações, diversificar parceiros e como ser mais proativos nas exportações. Porque tanto a China quanto os Estados Unidos, quanto a União Europeia, podem, em algum momento, trazer alguns entraves e é importante que o Brasil tenha alternativas. Não pode ficar dependente simplesmente das demandas dos países que estão importando da gente, como também não pode ficar dependente de um segmento ou de uma região do globo em particular, né, como é o caso das commodities em relação à Europa, commodities em relação à Ásia e também em relação à Europa. É importante que a gente tenha uma postura mais proativa e consiga levar para a Europa produtos que sejam de maior valor agregado. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para mencionar um produto que é as cápsulas de café, né, que nós durante muito tempo importamos cápsulas de café do nosso café que exportávamos, ainda pagávamos muito mais caro na importação das cápsulas de café, que é nosso, né, e exportávamos grãos para eles nos venderem as cápsulas. Então,
a gente pode pensar de uma maneira mais proativa e dessa forma, conseguir, inclusive, trazer mais riqueza para o país. Uhum. Agora, há risco, nesse momento, da gente, no tabuleiro geopolítico, a gente ter esse atraso enfraquecendo o Mercosul como um bloco negociador, professor? Ou isso reforça essa necessidade ainda mais de integração dos países que formam o bloco aqui do Mercosul para poder conseguir mais peso nas próximas rodadas? Até porque a gente está há décadas, né, enganchado nisso e não consegue ter a prática sendo efetivada realmente. Perfeito. A palavra que você usou é a perfeita, prática, né? Nós somos muito pouco práticos, pragmáticos nas nossas relações. A gente ficou, estamos durante décadas aí amarrados nesse acordo Mercosul pelo fato de a gente ter aí um acordo 4+1, né? Obrigatório que os acordos feitos pelos países membros do Mercosul tenham que envolver todos os países, né? Consenso dos países. E isso tem dificultado bastante a realização de acordos, porque a criação de consenso também entre os países do Mercosul, né? Nós estamos falando aqui da dificuldade que nós temos enfrentado lá em relação à União Europeia, né? Que são muito mais países, são mais de 20 países presentes. Lá nós somos aqui um número muito menor, mas mesmo assim há dificuldade de se encontrar consenso, o que dificulta os acordos e os avanços. E isso tem criado dificuldade, porque o mundo cresceu em número de acordos, vários países, inclusive os asiáticos, nós mencionamos aqui, Japão, China, que começaram a fazer acordos de integração econômica muito depois, já avançaram muito mais, né? Nós contamos com um número muito pequeno de acordos. Isso é importante. Então, a primeira coisa tem que ser pragmática. Temos que avançar para não continuarmos perdendo mercados no mundo todo. Em qualquer região do mundo que tenha um acordo econômico que o Brasil e os países mercosul não tenham, nós estamos perdendo, porque nós vamos pagar uma tarifa adicional para a importação ou para exportações, né, daqui para outros países, enquanto outros países que exportam vão pagar uma tarifa reduzida. E se você pensa em termos de 5%, 10% de tarifa de importação, é o quanto o Brasil já perde de competitividade nos países que têm esses acordos. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, em termos de fortalecimento, neste momento, muitas economias cresceram muito, né? Então, para que as economias aqui da América do Sul, particularmente do Mercosul, continuem sendo atrativas, eu ainda entendo que o Mercosul pode ser interessante, porque nós estamos falando de um mercado maior, né, que envolve Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, agora a Bolívia, que também está presente. Então, a ideia de Mercosul como um mercado ampliado é interessante, mas precisa ser mais pragmático nas decisões, porque senão a gente está perdendo, de fato, o bonde da história. Professor, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, o que observar, né, nos próximos meses para poder saber se o acordo realmente voltou a andar ou entrou no modo de congelamento mais uma vez, né? Quais sinais concretos que o mercado deve acompanhar nesse momento? Neste momento, eu creio que é fundamental olharmos para a Itália, né? Qual a posição que nós vamos ter da posição italiana, com a primeira-ministra Meloni, porque se a Itália, de fato, modificar essa posição, ela mostrar disposição para fazer o avanço, eu sei que a França fora, né, com o Macron mostrando resistência, de fato, assim, é ruim, porque é a segunda maior economia europeia, mas e depois vai ter que ter ajustes, né? Mas como dentro desse acordo, para a negociação avançar, tem que ter pelo menos 65% da população da União Europeia, dos países que formam 65% da população de acordo, então a Itália entrando, aceitando fazer o acordo, isso vai levar ao avanço e depois são outros ajustes que serão necessários, né? E mesmo a França vai fazer esse ajuste. Mas talvez neste momento o ponto mais sensível é ver se a Itália de fato vai avançar ou não. A França acho que é mais difícil, as resistências são mais fortes e o Macron, né, não tem mostrado toda a disposição para contrariar as forças contrárias, né, que estão hoje lá presentes na França, como você mencionou, com as manifestações que são bastante fortes. E, como disse o presidente Lula, precisa ter coragem para avançar e enfrentar essas dificuldades internas aos países neste momento. Perfeito, professor. Quero muito agradecer o seu tempo aqui conosco, sempre ótimas explicações. Conversamos com Alexandre Errara, coordenador de Relações Internacionais da ISPM. Professor, muito obrigado. Uma ótima semana para o senhor. Boas festas. Até a próxima, professor. Igualmente, até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Até mais.